Vamos agora também, com preferência para a sustentação oral, ao item 109 da pauta, da relatoria do conselheiro Luiz Moreira. Item 109 da pauta, o processo 651 de 2011, procedimento de controle administrativo, em que é requerente Cícero Virgulino da Silva Filho, procurador do Trabalho, e requerido o Ministério Público do Trabalho. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, trata-se de procedimento de controle administrativo instaurado em decorrência de requerimento de Procurador Regional do Trabalho, Cícero Virgulino da Silva Filho, que tem por objeto a apuração de atos dos últimos Procuradores Gerais do Trabalho, que designaram Procuradores do Trabalho para chefiar Procuradorias Regionais do Trabalho. Inicialmente, os autos foram distribuídos ao conselheiro Bruno Dantas, que, por meio de despacho, requisitou informações para o excelentíssimo senhor Procurador-Geral do Trabalho sobre os fatos narrados na exordial. Em resposta, o excelentíssimo senhor Procurador-Geral do Trabalho informou, em síntese, que no Ministério Público do Trabalho não há separação entre procuradores regionais e procuradores do trabalho, assim dizendo, aspas, ocorre que, diferentemente do Ministério Público Federal, no Ministério Público do Trabalho, à exceção das unidades que funcionam em cidades do interior, não existe bipartição entre procuradores regionais e procuradores do trabalho, ou seja, na mesma unidade atuam procuradores do trabalho e procuradores regionais do trabalho. A folha 5761, o requerente apresentou pedido liminar, datado de 6 de julho de 2011, em virtude da proximidade das eleições para o cargo de Procurador-Geral do Trabalho e das chefias das Procuradorias Regionais do Trabalho, com o objetivo de não permitir a participação de procuradores do trabalho em processo seletivo para o provimento do cargo de procurador-chefe das Procuradorias Regionais do Trabalho, bem como abster-se de proceder à designação de membro da carreira do Ministério Público, que não atenda o requisito do artigo 91.6 da Lei Complementar 75 de 93. Em 10 de agosto de 2011, os autos foram remetidos à COPROC, tendo em vista o final do mandato do conselheiro Bruno Dantas. Em 24 de agosto de 2011, o processo foi distribuído ao conselheiro Tito Amaral, que juntou petição reiterando o pedido de liminar, sendo novamente encaminhado à Coordenadoria Processual, devido à decisão de reunião administrativa do Conselho Nacional sobre a redistribuição de processo. Foram juntados ao processo de decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, no mandado de segurança 47867, 23 de 2011, 4013400, impetrado por Edelemari Barbosa Melo, sobre o assunto em questão, havendo sido indeferido o pedido de concessão de medida liminar e também decisão no agravo de instrumento número 0051 118 64211 401000, interposto contra a decisão no mandado de segurança referido, reformando o julgado, deferindo-se a antecipação de tutela nos seguintes termos: pelo exposto, aspas, pelo exposto, defiro a antecipação da tutela recursal requerida para, concedendo a liminar pleiteada, determinar que a escolha do procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho observa o disposto no artigo 91 da Lei Complementar 75, desconsiderando a possibilidade inscrita na Portaria 416 de 2011, dada a sua flagrante ausência de suporte legal. Fecha aspas. Após sobreveio a juntada de memorial da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, ANPT, requerendo a sua admissão no feito como interessado e pleiteando o arquivamento do processo, com documentos referentes a sua arquivamento do processo, folhas 97 e 104, com documentos referentes à sua regularidade social, bem como cópia do inteiro teor do acórdão do PCA número 1171 de 2011, da relatoria do conselheiro Adilson Gugel, que determinou o arquivamento do processo em virtude de judicialização do objeto da demanda. Em 30 de setembro, após transcorrido mais de 2 meses da data do pedido liminar, o processo foi redistribuído e encaminhado a este conselheiro para a relatoria do feito. O requerente, por meio de petição, pleiteia o indeferimento na intervenção da ANPT e ainda a apreciação do pedido de liminar e o julgamento do mérito processual, ratificando o conteúdo da inicial. É o relatório, senhor presidente. Excelência pode prosseguir com o voto. Preliminarmente, defiro a admissão da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, a ANPT, visto que tem por finalidade congregar os membros do Ministério Público do Trabalho, havendo pertinência com o objeto em questão.
Em relação ao pedido de liminar, tenho que houve perda do objeto, uma vez que, segundo informado nos autos, a eleição para o cargo de Procurador-Chefe da Procuradoria Regional da 5ª Região, da Bahia, ocorreu em 1º de setembro de 2011, bem como nos autos do agravo de instrumento número 51.118.64/2011, 401.000 do DF, interposto judicialmente no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a pretensão liminar foi deferida, determinando a observância do artigo 91 da Lei Complementar número 75, na escolha do Procurador-Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho. Isso quanto a preliminar. No mérito, passo a votar, senhor presidente. O pleito se resume à nomeação de procuradores-chefe nas Procuradorias Regionais do Trabalho, condicionando a escolha procuradores do trabalho e procuradores regionais do trabalho, ou tão somente procuradores regionais do trabalho integrantes da carreira. O artigo 91.6 da Lei Complementar 75, que dispõe sobre a organização e as atribuições do Estatuto do Ministério Público da União, assim expressa. Artigo 91, são atribuições do Procurador-Geral do Trabalho. 6. Designar o chefe da Procuradoria Regional do Trabalho dentre os procuradores regionais do trabalho lotados na respectiva Procuradoria Regional. Conforme se verifica, o dispositivo é bem claro e restringe a designação da chefia das Procuradorias Regionais do Trabalho dentre os procuradores regionais, nada se referindo, portanto, a procuradores do trabalho. Segundo informações de folhas 39 e 49, o excelentíssimo senhor Procurador-Geral do Trabalho esclareceu que em uma mesma unidade podem atuar procuradores do trabalho e procuradores regionais do trabalho, não havendo bipartição nas procuradorias do trabalho e procuradorias regionais do trabalho. Ocorre que, apesar de os membros do Ministério Público do Trabalho trabalharem em uma mesma unidade, há diferenciação legal de hierarquia e atribuições entre eles, sendo regidos todos pela Lei Complementar 75, de 93. O artigo 86 da referida lei diz o seguinte, artigo 86, a carreira do Ministério Público do Trabalho será constituída pelos cargos de Subprocurador-Geral do Trabalho, Procurador Regional do Trabalho e Procurador do Trabalho. Parágrafo único. O cargo inicial da carreira é o de Procurador do Trabalho e o último nível, o de Subprocurador-Geral do Trabalho. Assim, claramente se conclui que há uma diferenciação entre o Procurador Regional do Trabalho e o Procurador do Trabalho, podendo-se falar mesmo em hierarquia deste em relação ao cargo inicial da carreira. As atribuições de cada um também são diferenciadas pela própria lei. Veja-se quanto a isso os artigos 110, 111 e 112 da lei, além do 113 da Lei Complementar 75. Embora o Ministério Público do Trabalho tenha situação diversa da do Ministério Público Federal, que, conforme informações de folhas 39 a 49, existe procuradorias regionais da República e procuradorias da República nos estados, que no Ministério Público Social há a fusão entre as procuradorias regionais e procuradorias do trabalho. A letra da lei também diferenciou ambas as situações, dividindo-as expressamente, no caso do Ministério Público Federal, na designação para a chefia das procuradorias regionais da República e a chefia da Procuradoria da República. Quanto a isso, consulte-se o artigo 49 da Lei 49, da Lei 75. Logo, o objetivo da Lei Complementar 75 é cristalino no sentido de que, para a chefia das procuradorias regionais, sejam de qualquer ramo do Ministério Público da União, devem ser escolhidos dentre os procuradores regionais, omitindo-se qualquer interpretação de participação na disputa dos procuradores ocupantes do início da carreira, mesmo que, na prática, haja atuação de membros de todos os níveis na mesma unidade, isto é, haja compartilhamento físico das unidades. Ademais, o Ministério Público do Trabalho editou portaria específica para a designação dos procuradores-chefes das Procuradorias Regionais do Trabalho, nos termos do artigo 91, inciso 6, da Lei Complementar 75. Trata-se da portaria 572, de 6 de dezembro de 2005, que em seu artigo 2º dispõe, aspas, poderão concorrer à eleição os membros em exercício na respectiva Procuradoria Regional, observando-se a regra do artigo 91, inciso 6, da Lei Complementar 75. No parágrafo 1º, na hipótese de inexistência de membro procurador regional ou na hipótese da inexistência de procurador regional inscrito, a eleição ocorrerá entre os procuradores do trabalho inscritos. Isto é, a portaria estabelece
que, não havendo membros procuradores regionais interessados em se habilitarem em eleição para a chefia, é que subsidiariamente podem concorrer os procuradores do trabalho. Conforme se verifica, a possibilidade de procuradores do trabalho concorrer à eleição da chefia da Procuradoria Regional tem caráter subsidiário, somente ocorrendo na hipótese de inexistência de membro procurador regional ou na inexistência de membro procurador regional inscrito ao pleito. Não é o caso da presente hipótese, concorrendo igualmente procuradores regionais e procuradores do trabalho. Assim, não assiste razão ao requerente, tendo em vista que na escolha das chefias das Procuradorias Regionais do Trabalho devem ser designados procuradores regionais e somente se não existirem procuradores regionais do trabalho na Procuradoria, é que devem ser inscritos procuradores do trabalho atuantes na respectiva Procuradoria Regional do Trabalho. Ante o exposto, conheço o presente PCA para dar-lhe parcial provimento, a fim de determinar a designação de procuradores regionais do trabalho para a chefia das Procuradorias Regionais do Trabalho, nos termos do artigo 91 da Lei Complementar 75, cabendo tão somente a designação de procuradores do trabalho, no caso de inexistência de membro procurador regional ou de inexistência de membro procurador regional inscrito na eleição, conforme o artigo 2º da portaria número 572, de 6 de dezembro de 2005. É como voto, senhor presidente. Obrigado a Vossa Excelência. Concedo a palavra ao requerente, o Procurador Regional do Trabalho, Dr. Cícero Virgulino da Silva Filho, pelo prazo regimental de 15 minutos. Excelentíssimo senhor Dr. Roberto Gugel, digníssimo Procurador-Geral da República e presidente desse Conselho, na pessoa de quem eu saúdo e cumprimento todos os demais integrantes. Bem, o parágrafo 2º do artigo 130-A da Constituição da República, ele confere ao Conselho Nacional do Ministério Público, dentre outras, as seguintes atribuições. Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa, financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe. E no inciso 2º estabelece: zelar pela observância do artigo 37 da Constituição da República, apreciar de ofício mediante provocação a legalidade dos atos administrativos praticados por membros do Ministério Público, dos Estados da União, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adote providências necessárias no exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos tribunais de contas. Com embasamento nesse dispositivo de lei, está a plena legitimidade e competência, e acrescento até a obrigatoriedade do Conselho para conhecer e decidir o mérito da presente demanda. A matéria posta ante este Conselho diz respeito exatamente a descumprimentos de normas legais estabelecidas tanto na Constituição da República como em uma lei complementar a esta Constituição pelos procuradores gerais do Ministério Público do Trabalho. Verificamos que a primeira norma desrespeitada é exatamente o artigo 37 da Constituição, que estabelece os princípios constitucionais que devem ser observados pelo Ministério Público, dentre eles o princípio da legalidade e o princípio da moralidade. Sabemos que, de acordo com o princípio da legalidade, dentro do enunciado aplicado ao poder público, ao direito público, as autoridades administrativas só podem agir nos termos como a lei determina. Situação inversa do enunciado do princípio da legalidade no direito privado, que se permite aos particulares realizarem tudo o que queiram, desde que a lei não proíba. Na hipótese presente, os procuradores gerais do trabalho, desde 8 anos atrás, vêm descumprindo de forma assintosa o dispositivo 37 da Constituição. E não só o caput, mas também os incisos 1 e 5. O inciso 1 estabelece que os cargos e empregos, funções públicas,
são acessíveis a todos os brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos na lei. E a Lei 75/93, que é a lei que rege o Ministério Público da União, estabelece os requisitos para se assumir o cargo de chefia nas regionais. E estabelece de forma cogente no seu inciso 6º do artigo 91, que só podem assumir cargos de chefia os procuradores regionais do trabalho. A exceção é possível naquelas hipóteses, são poucas as procuradorias, as regionais, em que não existe procuradores regionais do trabalho. Ou, uma segunda exceção seria aquela em que, havendo procuradores regionais, não demonstram eles interesse em assumir a chefia. Em síntese, procurador do trabalho só pode chefiar regional se não tiver regionais no Estado, ou tendo procuradores regionais no Estado, eles não queiram assumir a chefia. Somente que houve uma inversão total desses valores no Ministério Público do Trabalho. E o que era a exceção passou a ser a prática. Se fizerem os senhores um levantamento das 27 regionais que nós temos, com certeza, a grande maioria é chefiada por procuradores do trabalho. E não é porque os procuradores regionais não tenham interesse, é porque se criou um manto para cobertar essa ilegalidade e que se deu a denominação de administração democrática. E dentro dessa administração democrática, através das portarias baixadas pelos procuradores gerais, que ofendem de forma contundente o dispositivo da Constituição e da Lei Complementar número 75, permitem que os procuradores do trabalho concorram em eleições com procuradores regionais. E como em todas as procuradorias regionais do trabalho, o número maior de membros são de procuradores do trabalho, todas as eleições, eles conseguem a maioria de votos. E, em decorrência disso, os procuradores regionais têm se omitido de concorrer para que não veja, mais uma vez, plasmada dentro das ilegalidades das portarias baixadas, a nomeação de um procurador do trabalho para chefiar, em detrimento dos direitos e das prerrogativas dos procuradores regionais. Ora, as prerrogativas dos procuradores regionais do trabalho chefiarem as regionais se encontram no inciso 6º do artigo 91. E essas prerrogativas, chamamos a atenção dos senhores, nos termos do artigo 21 da Lei Complementar número 75/93, que rege o Ministério Público da União, são direitos indisponíveis e irrenunciáveis. Então, não se limita os procuradores gerais do trabalho a apenas desrespeitar a norma constitucional. Eles desrespeitam o artigo 86 da Lei Complementar, desrespeitam o artigo 91, inciso 6º da Lei Complementar, desrespeitam o artigo 214, 215 e 216 da Lei Complementar número 75/93 e desrespeitam também o artigo 91, desconsiderando as prerrogativas previstas em lei e direcionadas aos procuradores regionais de trabalho. O que nós entendemos que se está tentando dentro do Ministério Público do Trabalho é desmontar a instituição. E foi por isso que nós, quando ingressamos com o nosso petitório nesse Conselho, nós levantamos duas preliminares, a primeira de natureza de exceção e a segunda de natureza de objeção. A primeira está superada, que foi a exceção da época conselheira, doutora Sandra Lia Simon, que, quando procuradora-geral do Ministério Público do Trabalho, foi a primeira a desrespeitar a Constituição e a Lei Complementar, estabelecendo uma portaria receosa que estava de não ter os votos da maioria esmagadora dos membros, que eram procuradores do trabalho, para ser reconduzida. Essa está superada.
Com relação à segunda, que é a ilegitimidade de parte da associação para residir em juízo, essa não. Essa, com toda a vênia, a Sua Excelência, o conselheiro relator, ela deve ser revista pelos conselheiros presentes e deve ser acatada, refutando o posicionamento da associação nesse processo. E por que isto? Primeiro, porque está em conflito direitos assegurados por lei aos procuradores regionais de trabalho e meros interesses totalmente contrários à legislação defendido pelos procuradores do trabalho. Ou seja, a mesma categoria está em conflito no que diz respeito a direitos, sendo que os procuradores regionais do trabalho em número reduzidos têm o direito tutelado na lei. E a maioria, que são os procuradores do trabalho, tem somente um interesse que é contrário à lei. Ora, a associação não pode, representando toda a coletividade, defender uns e execrar outros. Qual é a legitimidade que tem? Ademais disto, são princípios da associação defender a ordem jurídica e o regime democrático. Qual é a legitimidade que tem a associação para vir aqui defender normas contrárias à ordem jurídica? Mas um regime democrático, aonde é que se pode conceber um regime democrático em que o princípio da legalidade é espizinhado, pisado e desrespeitado pelos administradores públicos? Se pode tratar de democracia desrespeitando lei, isso é balela. Isso pode enganar os novos, mas a mim não. A mim, só de Ministério Público do Trabalho eu estou fazendo 19 anos. Mas já fui do Ministério Público Estadual, já fui procurador do Estado da Bahia durante 8 anos, procurador do município de Salvador durante 8 anos, sou doutor em Direito, mestre em Direito, tenho diversas especializações em Direito, professor universitário. Então, engana os bestas, a mim não. Ademais disto, a meu modo de entender, até por uma questão de ética, a associação não deveria se pronunciar nesse processo. Porque ela também goza dessas benesses. Os seus dirigentes, todos os procuradores do trabalho, precisam dos votos da base, como eles chamam, para permanecer na presidência. O presidente é uma pessoa que me é muito simpático, eu gosto muito dele, não é nada pessoal, mas já é o 3º mandato dele. Não se sabe se ele fez concurso para procurador do trabalho ou para presidente da associação. E vai concluir esse mandato, vai concorrer de novo, vai ser eleito, porque ele tem o peso, os votos da massa. Provavelmente vai depois lançar outro candidato para daqui a mais algum tempo retornar. E daí ele vai direto para Procurador-Geral do Trabalho. Bem, independente desses aspectos, a associação, quando se manifestou através desse memorial que nós pedimos que não fosse deferido a inclusão no processo e que aqui ratificamos, pautou o seu enunciado, o seu argumento, em desmoralizar o Ministério Público do Trabalho. Diz que o Ministério Público do Trabalho é desorganizado, não tem estrutura, não tem carreira, que o bom é o Ministério da República, que nós temos estruturas diferenciadas. Isso não é verdade. Nós somos regidos pela mesma lei, nós somos organizados, somos estruturados, temos carreira. E as classes integrantes da carreira, elas têm prerrogativas, elas têm direito, têm deveres, têm obrigações. E está na lei. Está na lei. Não é? A classe inicial, procuradores do trabalho, atuar no 1º grau, a lei é clara, está lá, não estou inventando nada. Os procuradores regionais do trabalho, atuar nos tribunais regionais.
chefiar as regionais, os subprocuradores gerais, atuar no Tribunal Superior do Trabalho, fazer parte, como membros do Conselho Superior do Ministério Público, ser o vice-procurador-geral. O negócio não é desestruturado como ele quis passar. Querem desmontar para auferir vantagens. Mas, enquanto eu estiver fazendo parte dessa instituição, vamos brigar para, pelo menos, manter o que ainda restou. Então, nós não somos desestruturados, nós somos estruturados. Agora, somos desrespeitados. E é isso que nós não aceitamos. Quando nós ingressamos com esse pleito junto ao Conselho, em momento nenhum, a ideia nossa era buscar, digamos assim, uma atuação punitiva deste Conselho com relação aos procuradores gerais anteriores. O que nós queremos é regularizar. Não obstante, os procuradores anteriores saíram divulgando no Grupo Gama, que é um grupo de relacionamento dos procuradores, de que nós havíamos entrado com a representação contra eles para puni-los e que já tínhamos perdido a primeira batalha porque foi encaminhado ao plenário e não foi mandado instaurar um procedimento de inquérito administrativo. E aquilo foi uma festa, uma farra. Nós não solicitamos uma atuação na área disciplinar e até mesmo na área penal, porque essa não era a nossa intenção. Mas se os senhores fizerem uma análise dos atos praticados pelos procuradores gerais, eles se enquadram perfeitamente na lei de improbidade administrativa. A seção 3ª da lei de improbidade administrativa... O tempo de Vossa Excelência está esgotado, peço que conclua. Pois não. Trata dos atos de improbidade da administração pública e o artigo 11 diz que constitui ato de improbidade administrativa aqueles que atentem contra os princípios da administração pública. Independente disto, a função de procurador-chefe é remunerada. E se estão autorizando o pagamento de remuneração a título de gratificação a quem, de forma irregular, está no exercício, está lesando os cofres públicos. É evidente que o tempo é muito curto, não dá para nos explanarmos e ficamos emocionados ao vermos a forma desnaturada como alguns procuradores têm tratado o Ministério Público. Somente para encerrar, eu solicito que seja revisto a presença da associação nesse processo, porque não tem legitimidade, não está representando toda a categoria, somente uma parte da categoria, está defendendo posições contrárias à norma jurídica vigente e está indo de encontro a um verdadeiro Estado Democrático de Direito. E que, no mérito, seja ratificado o posicionamento do conselheiro relator, acrescentando somente que seja determinado ao Procurador-Geral da República a destituição imediata de todos os procuradores do trabalho que se encontrem em exercício, entendeu? Para que seja feita nova indicação por ele, nos termos como a lei determina, ou que refaça novas eleições, mas somente com participação dos procuradores regionais do trabalho. Concluindo, eu quero salientar... Vossa Excelência está esgotado. Doutor, um minuto só uma questão interessante. É que, na Bahia, foi dado posse a um procurador do trabalho, cuja eleição foi nula, porque, na véspera da eleição, teve uma antecipação de tutela pelo tribunal, que proibiu a participação do procurador, ele participou, teve a maioria dos votos e foi nomeado pelo procurador-geral. Quer dizer, o desrespeito é total, é a lei, Obrigado. Obrigado a Vossa Excelência. Eu consulto o relator. A associação foi admitida no... Admito a associação por se tratar Perfeito. de uma questão de interesse do todo o Ministério Público do Trabalho. Perfeito. Concedo a palavra, então, ao presidente da ANPT, doutor Sebastião Cacheta, pelo prazo regimental de 15 minutos. Senhor presidente do Egrégio Conselho Nacional do Ministério Público, eminente conselheiro relator, senhoras e senhores conselheiros,
nosso eminente corregedor nacional, Dr. Jefferson Pereira Coelho, senhoras e senhores da assistência. Eu quero iniciar dizendo que a associação vem a essa tribuna defender interesses da categoria e, mais do que isso, impulsionada por uma decisão do Colégio de Delegados. Então, logo tomou conhecimento da impugnação enviada a esse egrégio conselho, o Colégio de Delegados deliberou que deveria a associação trazer aqui a posição, que é a posição que tem sido defendida nos últimos 8 anos dentro da categoria do Ministério Público, inclusive que tem sido discutido no âmbito da instituição, quando dos pleitos à eleição de procurador-geral do trabalho. É uma regra que tem sido observada sem maiores questionamentos durante esses 8 anos e que eu pretendo trazer alguns esclarecimentos relevantes aqui para contrapor, em certa medida, ao que foi dito aqui pelo nosso associado que ocupou a tribuna antes de mim. Em primeiro lugar, eu quero trazer aqui uma preliminar, que essa situação, como bem relator o nosso conselheiro Luiz Moreira, ela foi judicializada, a questão objetiva tratado nesse procedimento é objeto de um mandado de segurança, embora não seja impetrado pelo requerente nesse processo, mas a questão objetiva, que é a questão da designação de procuradores do trabalho, ou melhor, a possibilidade de eleição desses procuradores para procurador-chefe, objeto do mandado de segurança, cuja liminar foi indeferida. Houve, posteriormente, um agravo de instrumento, que, de fato, houve uma antecipação de tutela, mas, posteriormente, foi negado seguimento a esse mandado de segurança por questões processuais. Então, objetivamente, que se há hoje um mandado de segurança cuja liminar foi indeferida. Mas, dentro do que foi firmado na jurisprudência desse egrégio conselho, uma vez judicializada a questão, o conselho deixa de apreciar. Inclusive, por essa razão, outro procedimento, que foi de uma colega nossa, Procuradora Regional do Trabalho, doutora Adela Mari, encaminhado a esse conselho, foi arquivado por despacho do eminente conselheiro Adilson Gugel. Então, é a preliminar que trago, e, na mesma linha, até porque tem uma eleição, trago aqui um esclarecimento que, de fato, a eleição estava marcada, houve a antecipação de tutela, e o que aconteceu é que a comunicação da antecipação de tutela depois revogada chegou à Procuradoria Regional do Trabalho da 5ª Região somente após o encerramento do pleito, ou, enfim, com a realização da eleição, que, dessa forma, não é nula e não ofendeu a decisão tomada no agravo de instrumento, porque só teve tratativa depois dela ter sido revogada. No mérito, eu quero trazer aqui algumas considerações importantes, que a primeira dela diz respeito à conformação do Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho ele foi, desde a sua origem, conformado para atuar perante os tribunais regionais de trabalho. Nós não tínhamos, desde a nossa formação, procuradorias nos municípios. As procuradorias regionais, a nossa Lei Complementar 75, ela é expressa nesse sentido. Não há procuradorias regionais do trabalho prevista na Lei Complementar, como há, por exemplo, diferente, aí a gritante diferença do Ministério Público Federal, e quero dizer, nós temos estrutura, embora deficitária, e temos carreira sim, e a carreira se inicia, como foi dito pelo doutor Cícero, com o cargo inicial de procurador de trabalho, procurador regional e sub. Mas nós não temos lotação, e aí o artigo 111 e 113 da Lei Complementar muito claro, no sentido de que tanto os cargos de procuradores regionais de trabalho, como os cargos de procuradores de trabalho, têm lotação nos ofícios das procuradorias regionais de trabalho. Então, não há uma diferenciação, ou não havia, principalmente na origem,
uma diferenciação de lotação nos ofícios. E, portanto, os procuradores de trabalho trabalham junto aos procuradores regionais, nas procuradorias regionais de trabalho, e oficiam perante os tribunais regionais de trabalho, conforme dispõe os artigos 110 e 112. Tanto PRTs, procuradores regionais de trabalho, como os procuradores de trabalho, oficiam na mesma unidade do Ministério Público, nas procuradorias, perante o Tribunal Regional do Trabalho. Posteriormente, e principalmente sentindo a necessidade de aplicação do artigo 127 da Constituição, o Ministério Público do Trabalho iniciou um processo de interiorização. E hoje, de fato, nós temos 100 procuradorias do trabalho nos municípios. E nessas procuradorias do trabalho no município, que não há chefia nelas, e apenas uma coordenação vinculada à própria Procuradoria Regional do Trabalho, oficiam somente procuradores do trabalho. Mas, ainda assim, temos, e está nos autos, informação do Procurador-Geral secundada pela NPT, várias procuradorias, ou melhor dizendo, algumas procuradorias que não têm o cargo de Procurador Regional do Trabalho, onde só oficiam procuradores de trabalho. Outras em que há apenas um cargo de Procurador Regional do Trabalho, o que impede a aplicação literal do artigo 91, inciso 6º da Constituição, da Lei Complementar, porque esse artigo, me parece, reproduziu um dispositivo que não se adequa à realidade imposta pelos fatos vivenciados pelo Ministério Público do Trabalho. E, mais do que isso, ela demanda uma interpretação conforme, uma interpretação que se harmonize aos demais dispositivos da Lei Complementar e que também se harmonize ao texto constitucional. Como temos a lotação e o trabalho dos procuradores ombreando lado a lado as estruturas físicas das procuradorias regionais de trabalho, e depois, porque também, ao contrário do que tem se alegado, não há, e aí data vênia, no âmbito do Ministério Público do Trabalho, uma hierarquia rígida, como, de resto, não deve ser reconhecido a nenhum outro ramo do Ministério Público da União, uma vez que nós estamos aqui tratando, provavelmente, de uma das instituições mais democráticas da República, em que é possível que o chefe da instituição, Procurador-Geral da República, seja esse cargo mais elevado, ocupado, inclusive, por um procurador do início de carreira do Ministério Público Federal. E também isso acontece no Ministério Público do Trabalho. Nós tivemos uma procuradora regional que foi Procuradora-Geral do Trabalho, e, na última eleição, nós tivemos um procurador de trabalho que integrou legitimamente a lista tríplice e poderia ter sido escolhido Procurador-Geral do Trabalho. Mas isso acontece também, como de resto, nos demais ministérios públicos, onde membros da carreira inicial também podem ser procuradores gerais. E, de fato, temos vários nos estados, no Ministério Público da União. Então, isso a demonstrar que o que rege o Ministério Público não é um princípio de hierarquia, e sim o princípio democrático. Isso porque foi confiada a essa instituição a defesa desse regime democrático. E, para bem defender esse regime democrático, ele tem que praticar esse regime também no âmbito interno, senão não conseguirá efetivamente fazer essa defesa. E é por essa razão que o artigo 91, inciso 6º, precisa ser lido tendo em vista essas normas e esse princípio democrático. E aí, a partir da eleição que se faz, que não coloca em oposição procuradores do trabalho e procuradores regionais do trabalho. Ao contrário, o que se dá é oportunidade a todos. E aqui eu até quero fazer um reparo, a diretoria da NPT também tem procuradores regionais de trabalho, e isso nos facilita, nos deixa muito contentes. São pelo menos 4 procuradores regionais de trabalho, e a demonstrar que, ao contrário do que se pode parecer, não estamos aqui a tratar de um conflito entre procuradores regionais de trabalho e procuradores do trabalho, até porque a maioria da categoria tem se manifestado, e aí incluindo procuradores regionais de trabalho, a favor da regra democrática instituída pelos procuradores gerais e observada
sem maiores problemas nos últimos 8 anos. Então, até também para poder preservar o princípio republicano da necessidade de haver um revezamento nas chefias das instituições, aqui mesmo na chefia regional, nós temos que também reconhecer a possibilidade de procuradores de trabalho concorrerem, porque, como eu disse, há várias regionais que só têm um procurador regional do trabalho, e não se reconhecendo a possibilidade de participação dos procuradores de trabalho, nós haveríamos uma perpetuação na chefia do procurador regional. Então, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, eminente relator, e para concluir, o que a associação traz aqui é uma ponderação a respeito da necessidade da leitura desse artigo 91, inciso 6º, lembrando que nós estamos tratando não de um direito subjetivo do procurador regional do trabalho de ser nomeado, de uma pessoa específica do procurador de trabalho definido, uma vez que se trata de uma prerrogativa do Procurador-Geral do Trabalho escolher o procurador-chefe, e aqui o próprio Procurador-Geral, para melhor cumprir o preceito democrático da defesa do regime democrático, ele abre mão dessa prerrogativa em favor de uma escolha mais democrática, que é a eleição perante os pares, o que efetivamente, um outro ponto a ser levado em consideração, torna muito mais fácil o exercício desse cargo, que é um exercício apenas de uma atribuição administrativa e de coordenação, e que pode ficar inviabilizada se for imposta de maneira, eu diria, até antidemocrática, quando apenas uma pessoa possa ocupar essa chefia da Procuradoria Regional. Então, por isso, a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho pleiteia, em primeiro lugar, em preliminar, que os autos sejam arquivados, uma vez que a questão está judicializada, e, no mérito, seja julgado totalmente improcedente a representação, dando interpretação conforme o artigo 91, inciso 4º da Lei Complementar. Muito obrigado. Obrigado a Vossa Excelência. Indago se o relator tem considerações adicionais a fazer. Teria, senhor presidente. A questão da preliminar suscitada, que diz respeito à judicialização da demanda, eu também entendo que, quanto à lotação, à decisão específica quanto ao Ministério Público da Bahia, Ministério Público do Trabalho na Bahia, essa questão aguarde decisão judicial conforme votei. No que diz respeito ao mérito, eu ouvi atentamente ambas as questões, e o meu único problema, senhor presidente, no que diz respeito à questão de se admitir que procurador do trabalho possa ser designado pelo Procurador-Geral do Trabalho como procurador-chefe de Procuradoria Regional do Trabalho, é a Portaria 572 de 2005. Porque a Procuradoria, esta portaria, a Portaria 572, da lavra de Sua Excelência o Procurador-Geral do Trabalho, ela estabelece, no parágrafo 1º do seu artigo 2º, que será nomeado procurador-chefe da Procuradoria-Geral do Trabalho o Procurador Regional do Trabalho inscrito no pleito. Apenas nas condições em que não existirem procuradores regionais do trabalho inscritos é que a nomeação pode alcançar quaisquer dos membros do Ministério Público do Trabalho. A minha questão é essa, isto é, o próprio Ministério Público do Trabalho regulamentou a questão, né? Eu entendo perfeitamente os argumentos trazidos pelo doutor Cacheta, no que diz respeito ao estabelecimento dessa unidade categorial entre os membros do Ministério Público. Quanto a isso, eu não tenho nada a opor. Agora, a questão também que eu queria trazer aqui, que eu aqui estou trazendo como adendo ao voto, diz respeito às nomeações já estabelecidas, né? Então, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, e porque não houve impugnação, não é? Para consagrar
aqui a legitimidade também dos membros do Ministério Público que ocupam a sua chefia de designar membros, que a decisão do Conselho em que se estabeleça o cumprimento estrito da portaria 572 se realize apenas nas designações que ocorram doravante e que se consagre às nomeações já estabelecidas por Sua Excelência Procurador-Geral do Trabalho. É como voto, senhor presidente. É só uma questão de fato. Pois não. Queria só esclarecer. Nesse caso, houve uma liminar em mandado de segurança que garantiu a posse do procurador do trabalho, foi isso? Houve um mandado de segurança, depois um agravo de instrumento, que foi informado agora pelo doutor Cacheta, que foi suspenso, que foi suprimido. Isso no caso específico, No caso específico da Bahia. Da Bahia. Enquanto a decisão aqui, ela tem caráter genérico. Genérico, Mas no que é caso dar da efetividade. Bahia, houve eleição e venceu a eleição um procurador do trabalho, e esse assumiu, e isso, no caso, já está consolidado, é isso? Exatamente. Tá. Aí nós estamos agora examinando a questão geral. A questão que eu acho é que se nós aplicaremos doravante a portaria 572 do MPT. Agora, o que nós temos de estabelecer também é o seguinte: nós não podemos proibir que procuradores do trabalho sejam chefe de procuradoria regional do trabalho, porque em muitas ocasiões sequer há candidatos procuradores regionais do trabalho conforme a portaria. Presidente, Pois não. eu peço vista do processo, que eu tenho que analisar melhor essa matéria. Conselheiro Adilson Gurgel, deseja algum? É uma questão de fato também, porque não sei se consta do voto de Vossa Excelência, eu notei aqui que existe um mandado de segurança individual interposto perante o Tribunal Regional Federal desta primeira região, né, na seção judiciária, exatamente, e foi concedida a liminar justamente na véspera da eleição, para que a eleição fosse realizada e que a candidatura de Pacífico Antônio Luiz de Alencar Rocha, né? E que essa liminar está em vigor, porque o agravo de instrumento foi julgado deserto em virtude da não juntada dos documentos necessários ao prosseguimento e de acordo com o que está nas informações da internet, está concluso para a sentença, certo? E nesse mandado de segurança, a impetrante alega que foi prolatada uma nova portaria, agora publicada em 16 de agosto de 2011, que revoga essa portaria 572. Não sei se chegou a constar juntar aos autos, né? Então, é conveniente, eu peço vista conjunta também com o ilustre conselheiro para esclarecer essas dúvidas que... Perfeito. Bem, então proclamo o resultado provisório. Após o voto do conselheiro relator, no sentido da procedência parcial do pedido, nos termos explicitados no voto, anteciparam o pedido de vista os conselheiros Tito Amaral e Adilson Gurgel. Aguardam os demais.